Olha aí, meu querido aluno e minha querida aluna, vamos agora responder questões sobre os assuntos, Os assuntos não, das bancas FCC, FGV e VUNESP, claro, dos assuntos já estudados na teoria, ligados aí principalmente a nomenclaturas aplicáveis à contabilidade de custos. Vamos lá, na tela, força na peruca. Olha aí, questões FCC, FGV e VUNESP. E eu vou para a questão de número 1 na tela. Olha aí. São itens que podem ser considerados como custos em uma fábrica que produz móveis. E aí ele me traz os itens. Lembra, custo é um gasto ligado à produção, à fabricação. Então, salário dos empregados da linha de produção? Sim. Depreciação das máquinas de corte para a produção dos móveis? Sim. Salário do gerente de produção é um custo. Materiais do escritório de contabilidade geral e depreciação dos computadores administrativos. Ó, que é parte administrativa. Então, isso não entra no custo. A madeira? Sim. Salário dos empregados da linha de produção? É custos. Depreciação das máquinas de corte? Sim. Aluguel do prédio da fábrica? Sim. E energia elétrica da área produtiva? Também é custos. Então, meu gabarito vai ser a letra B de bola. Fechou? C. Olha o que eu tenho. Madeira, é a matéria-prima, pregos, salário do gerente de produção, está ligado à produção. Agora, gastos com propaganda e imposto sobre vendas são despesas para obter receitas. Item errado. D. Perda por impairment dos computadores da gerência administrativa. Pessoal, o que falou administrativo não entra no custo. Aluguel do prédio da fábrica, sim. Frete pago na compra da madeira. Cola e verniz. Olha, isso daí vai entrar. O frete pago na compra da madeira vai entrar no custo da madeira, que depois que for utilizado, vai ser aí custo quando for utilizado na produção. Combinado? Então isso daqui também entra. Mas está errado o primeiro item. Comissão dos vendedores. Já está fora. Porque é uma despesa para obter uma receita. Impostos não recuperáveis sobre a compra de matéria-prima importada. Vai entrar no custo da aquisição e logo depois no custo da fabricação. Salários dos empregados responsáveis pela limpeza da fábrica. Falou em fábrica. E lixa e frete para entrega para os clientes. O frete não entra porque é uma despesa. Primeira, letra B de bola. 2. No tocante à terminologia contábil básica, especificamente tratando-se da terminologia dos custos industriais, a definição de custo é um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. É o conceito de custo. Só lembrar, custo é um gasto que eu tenho na fabricação ou na produção. Desembolso. Desembolso é o efetivo pagamento. Ele me fala, é a compra de um produto ou serviço qualquer que gera um sacrifício econômico para a entidade, sacrifício esse apresentado por entrega, que é o desembolso propriamente dito, mas promessa de entrega não é. Então aqui, na verdade, o que eu tenho é o gasto, que é a aquisição. O desembolso é efetivo pagamento. Despesa é o gasto ativado em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Nós vimos que quando eu falo de gasto ativado, para a contabilidade de custos, isso é investimento. D. Gasto é o bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para obtenção de receitas. Quem quer ter receita tem que gastar com despesa. Item D errado. Investimento é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Falou em pagamento, eu tenho aqui o desembolso.
Combinado? Então eu tenho aí que a segunda questão tranquilo. Bom demais. Três. Olha aí. Item também interessante. Sobre os princípios contábeis aplicados a custo, considere. Aí eu tenho 4 itens e ele pergunta o que está correto. Vamos ver. Olha lá. Como é que ele fala aqui pra gente? O princípio da realização da receita determina o reconhecimento contábil do resultado apenas quando da realização da receita, o que normalmente ocorre quando se inicia o processo de produção em indústria alimentícia, não. Que isso ocorre, olha lá, isso vai ocorrer, tá errado, com a transferência. Do bem ou serviço. 2. O custo de reposição pode ser utilizado para avaliação de estoques de matéria-prima quando o custo histórico for menor do que o valor realizável líquido. Pessoal, isso não tem nada a ver. Tá certo? Isso daqui não tem nada a ver. Na verdade, o estoque ele é inicialmente registrado pelo custo, depois pelo custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor. É isso que a gente tem. Tá bom, pessoal? É isso que a gente tem. Fechado? Item, então, errado. 3. A uniformidade determina que um tratamento mais rigoroso precisa ser utilizado para todos os itens, mesmo aqueles cujo valor monetário é pequeno, dentro dos gastos atuais. Tá, pessoal? Então, aquela questão de ser mais rigoroso, mas eu tomar cuidado com os pequenos gastos, isso está ligado não à uniformidade, mas à relevância ou materialidade. Olha, Felipe, 1, 2 e 3 estão incorretos, só pode ser a letra E. O custeio por absorção é um método aceito para fins de divulgação de demonstrações contábeis de acordo com os princípios de contabilidade. E tem certo. Apesar de não ter estudado, mas por eliminação, e a gente quis analisar os 3 itens aí iniciais, você saberia que obrigatoriamente aqui teria que estar certo, tá? Claro que você vai estudar depois. E o custeio por absorção é um método onde o custo da produção inclui todos os custos, sejam fixos ou variáveis, sejam diretos ou indiretos, que nós vamos estudar. E por isso ele é aceito aí de acordo com os princípios de contabilidade. Então, terceira questão, letra E. 4ª,
os gastos do departamento de manutenção e reparos de um laticínio para realizar a pintura do imóvel onde está localizada a administração geral da empresa devem ser classificados no período em que forem incorridos como o quê? Qual vai ser esse meu gasto? Tá bom? Então vejam que ele está me falando que a pintura do imóvel onde se localiza a administração administrativa é o quê? Parabéns, neném! É despesa. Então, gabarito, letra A. Compõe o custo dos estoques. E aí nós vamos avaliar essa questão. Valor de perdas de materiais decorrentes de desajuste de máquinas por falta de peças de manutenção. Então aqui, pessoal, se é um desajuste das máquinas, eu tenho aqui um gasto, uma perda anormal, que isso é despesa. Gastos de armazenagem de produtos acabados em decorrência de parada de exportações por greve nos portos. Gasto de armazenagem, se o produto estiver pronto para revenda, isso também é despesa, só é custo se tiver mais uma fase entre a aquisição e o processo produtivo. Gastos com hospedagem de desenvolvedor, de fornecedor e controlador de qualidade. Isso daqui também está ligado aí à parte administrativa, isso é despesa. Valor das amostras para avaliação entregues pelos vendedores para os clientes. Olha, eu tenho amostras, também é despesa. E gastos com seguros das matérias-primas do fornecedor até a fábrica. Eu estou supondo que o adquirente da matéria-prima, ele está pagando, ele está tendo o ônus desse seguro. E por isso, esse gasto ele entra no custo da produção. Então, questão 5, item errado. Olha aí. Seis. Em relação à diferenciação entre os custos e as despesas, em uma empresa industrial, assinale a afirmativa correta. Os custos são gastos, enquanto as despesas são desembolso. Dependem, são duas coisas distintas. Olha, os gastos são aquisições, podem ser à vista ou a prazo. E eu posso ter um gasto que é despesa ou um gasto que é custo. O desembolso é o efetivo pagamento. Eu posso ter um pagamento de uma despesa ou de um custo. Já o custo é um gasto que é utilizado na fabricação e a despesa é um gasto que a empresa tem para obter uma receita. Fechado? B. Os custos representam o evento econômico, enquanto as despesas o evento financeiro, não necessariamente. Os custos são investimentos, enquanto as despesas são perdas. São 4 coisas distintas. Custos, fabricação, despesa, obtenção de receita, investimento, gasto ativado, perda, eu tenho ali uma anomalia que ocorre, um gasto, uma perda normal do processo produtivo, são perdas que ocorrem decorrentes do trabalho em si. D. Os custos relacionam-se ao processo produtivo, enquanto as despesas estão principalmente relacionadas com as áreas comerciais e administrativas. Perfeito, ó. Custo, produção, despesa, parte administrativa. Letra D. Os custos são contabilizados de acordo com o regime de competência, enquanto as despesas de caixa. Não, todo mundo aqui utiliza o regime de competência, a contabilidade propriamente dita. Tá bom? A contabilidade aí
propriamente. Então, bom demais. Vamos lá. Questão 7. A contabilidade apresenta subdivisões para fornecer diferentes tipos de informações. Entre as funções da contabilidade de custos está a de fazer o quê? Tá bom? A de fazer o quê? Pronto. Beleza, vamos lá. Olha, oferecer ao gestor a capacidade de gerar informações que permitem um planejamento das ações no ambiente operacional. E contabilidade de custos é isso, né? Eu vou fornecer também ali informações que possam tomar decisões, mas ter um planejamento, ela é algo gerencial. Então, o gabarito letra A de aluno aprovado. B. Transmitir aos fornecedores segurança em relação ao cumprimento das obrigações. Isso é mais a contabilidade. Financeira. Orientar investidores e credores ao decidirem onde alocar seus recursos. Pronto. Isso quem faz é o quê? É análise das demonstrações contábeis. Avaliar o desempenho dos setores administrativos da empresa e de seus empregados, isso não é função da contabilidade de custos. E garantir aos emprestadores de recursos que os prazos serão cumpridos, isso está mais ligado ao cumprimento de obrigações, contabilidade financeira. Então, o gabarito aí é a letra A. 8. Relacione as subdivisões do gasto com as suas respectivas definições. E ele pede que assinale a opção que apresenta a relação correta de cima para baixo. Olha aí, pessoal. Então vamos lá. Ó, gasto ativado em função da vida útil de um bem ou dos benefícios atribuídos a período futuro, né? Períodos futuros. Pessoal, ó, ativado, investimento. Gasto relativo ao consumo de recursos utilizados na produção de bens ou serviços, produção, custo. Então eu tenho 4.2, só pode ser a letra A, de aluno aprovado. No dia da prova, método Felipe, método turbo de resolução na prova. Fer, meu amigo, tem segurança? É nosso aluno? Não perde tempo e passa aí para a próxima questão. Excelente. Depois, bem ou serviço consumido de modo anormal e inesperado e que não possui a capacidade de gerar benefícios. Se é de modo anormal e inesperado, isso é a perda. E por fim, gasto relativo a bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para obtenção de receitas, manutenção da sociedade empresária e remuneração de capital de terceiros. Eu tenho aqui a despesa. Então, confirmamos aí o nosso gabarito. Letra A de aluno aprovado. Fechado? Combinado? 9. Alternativa que contém somente itens que representam custos de produção. É o que? Aí, pessoal, aqui é encontrar o erro. É encontrar o erro. E aí o que é que você faz? Ó, olhou. Administrativo, despesa. Tá bom? O que é que eu tenho mais? Comissão de vendas, despesa. O que mais? Frete para entregar mercadoria aos clientes, despesa.
Que mais? Salário aí do diretor financeiro, despesa. Então ficou aí somente a letra B, ó. Frete para compra de matéria-prima, vai ser custo. Depreciação de equipamentos fabris e mão de obra, claro, mão de obra da fabricação também é aí um custo. Então, nono aí nós temos letra B de bola. Letra B de bola. Dez. Na nomenclatura da contabilidade de custos, a aquisição a prazo de matérias-primas para futura utilização, que serão estocadas no almoxarifado, diga-se, ativadas. É isso que ele quer dizer. É isso que ele quer dizer. No almoxarifado de uma companhia é contabilizado como o quê? Olha, pessoal, se ele adquiriu mercadorias, na verdade matérias-primas, que ele vai utilizar na sua produção, então, o que é que eu tenho? Ele não vai utilizar agora, ele vai utilizar no futuro. Então, eu estoco para depois utilizar na produção e ser custo. E quando eu estoco, eu estou ativando o gasto. Ele é um estoque de matéria-prima lá no meu ativo e para a contabilidade de custos ele é um investimento. Então, gabarito, letra E. 11. Toda a depreciação de máquinas de produção é considerada o quê? Pessoal, produção é custo. Se fosse administrativo, seria despesa. É só isso. A despesa é um gasto para gerar uma receita. O custo de oportunidade é o valor que a empresa sacrifica por ter aplicado seus recursos em uma alternativa em vez de outra. Investimento é um gasto que tem como contrapartida um ativo, e encargo é um ônus fixado pela legislação. Legislação. Então vejam que aí os itens, eles estão bem fixados. Tá bom? Bem alinhados. Lembrando que aqui, ó, estoque de matéria-prima. E aí o estoque de matéria-prima ele vai ser ativado. Por fim, eu tenho que um gasto relativo a um bem ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços é considerado como o quê? Aí, meu amigo, minha amiga, tá ficando moleza demais. Não travou, não. Por quê? Produção, custo, gasto ativado, investimento, obtenção de receitas, despesa, né? Perda normal inesperada, né? Valor normal inesperado, perda. Gasto, aquisição à vista a prazo, gasto à vista a prazo. E pagamento, desembolso. Ó, vai dormir pensando nisso hoje. Então aqui eu tenho um custo. Fechado? Feito isso, nós concluímos aqui a nossa aula. Que Deus abençoe você, seus estudos, sua família, tudo de bom. Um forte abraço e sucesso!